Olá pessoal, sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é interação usuário-servidor utilizando cookies. Manter o estado do usuário, servidor, utilizando o cookie. Então vamos lá. Relembrando, um servidor HTTP ele não tem estado, nós vimos que ele é stateless, então ele não guarda esse histórico de interação com o cliente. Tá? Então, nenhuma noção de trocas em várias etapas de mensagem HTTP para completar uma transação web. Tá? Então, não há necessidade do cliente-servidor rastrear o estado da troca em várias etapas. E todas as solicitações HTTP elas são independentes uma das outras. E não há necessidade do cliente-servidor se recuperar. Tá? Essa é uma característica aqui de uma transação parcialmente concluída que nunca foi completamente concluída. Bom, então imagine o seguinte cenário, tá? Você tem aqui um computador acessando aqui um servidor, tá? Então ele faz uma solicitação, trava para mim, aqui esse dado para que eu possa fazer algum tipo de registro. Ele responde ok, tal, tá travado ali aquela base, aquele arquivo. E ele faz uma atualização, onde está X, você coloca X', ok, deu certo. Ele vai lá de novo, onde está o X', agora você coloca o X duas linhas. Beleza, foi alterado. Responde, Então, beleza, pode destravar essa aplicação. E ele responde que ok, então ficou aqui modificado o arquivo, tá? Aí pode surgir uma dúvida. O que acontece se a conexão de rede ou o cliente desconectar nesse tempo telinha, O que acontece nesse momento aqui? O cliente tiver algum problema, tá? Esse cliente aqui por algum motivo, caiu a conexão dele, ou teve um problema no sistema operacional, alguma coisa aconteceu. O que acontece com esse dado, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente falando de um protocolo tipo stateful, Quer dizer, ou o cliente vai fazer duas alterações, como ocorreu, ou ele não vai fazer nenhuma, tá? Porque nesse caso aqui eu tenho um histórico do que está sendo feito, tá? Então, no caso do protocolo stateful, ele cria um histórico. Então, preciso concluir essa etapa totalmente, Então, ou o cliente ele resolve isso aqui, retorna e continua de onde ele parou, ou essas mudanças aqui não vão ser aceitas, tá? Então eu faço alteração por completo ou nenhuma, não tem como ficar parado. Por quê? Porque eu estou tendo aqui um histórico de tudo que está acontecendo, tá? A grande diferença entre stateful e stateless, tá? Bom, mas assim, sites, e navegadores, essa combinação, eles vão usar um item chamado cookies para manter o estado entre as transações, já que o protocolo não oferece essa possibilidade. Então ele possui aí basicamente, nessa tecnologia dos cookies, basicamente 4 componentes. Então eu tenho uma linha de cabeçalho de cookie na mensagem de resposta HTTP, lá no HTTP Response. Eu tenho uma linha de cabeçalho de cookie na mensagem de requisição, tá? Posteriormente, e eu tenho um arquivo de cookie mantido no sistema final do usuário, e gerenciado pelo navegador do usuário, e um banco de dados de apoio no site, tá? Então, assim, observando esse exemplo, tá? João usa um navegador em um laptop, e visita um site de comércio eletrônico, e pela sua primeira vez, tá? Então, quando as solicitações HTTP iniciais elas chegam ao site, o site cria um ID único, tá? Que vai ser dado o nome aí de cookie. E faz uma entrada no banco de dados, de back-end para esse ID. Então, a partir de agora, esse ID passa a existir lá no servidor, tá? Armazenado devidamente no banco de dados. As solicitações HTTP subsequentes do João para esse mesmo site vão conter, então, o valor de ID do cookie, permitindo que o site identifique o João a partir daí. Olha, mais ou menos, aqui fazendo uma animação. Então, observe que o cliente, lá no seu computador, utilizando o seu navegador, ele tem um arquivinho lá, um arquivo de cookies. Então, lá dentro pode já ter de outros sites que ele
andou visitando ultimamente. Tá? Então nós temos aqui o cliente, o servidor, e no servidor nós temos um banco de dados. Então, assim que há uma mensagem de request, né, normal, mensagem como nós vimos até agora, ao servidor, né, então, por exemplo, esse servidor aqui da Amazon, supondo, né, que seja esse comércio eletrônico, tá, da Amazon, ele vai criar um ID aqui também, né, 1678, né, para esse usuário. Então, ele vai criar uma entrada no banco de dados e falar, ó, agora, a partir de agora, nós temos aqui um cliente, né, com ID 1678. Então, na mensagem de resposta, ele já envia uma instrução para o navegador. Falou, navegador, ó, né, nessa mensagem de resposta, você pode aí configurar um cookie, né, que é o 1678. Aí, beleza. As próximas requisições desse cliente para o servidor, para esse site, por exemplo, aqui da Amazon, ele vai vir já informando qual que é o cookie, né? Ou seja, qual que é o cliente que está fazendo a aquisição. Com isso, né, então vai ter aqui uma ação específica do cookie, né? Então vai ter aí um novo registro na base de dados, né, para controle do que está acontecendo. Olha, aquele usuário que conectou anteriormente, né, ele está fazendo a aquisição. Então, com isso, vai gerando aqui uma série de informações do lado do servidor. E o servidor responde, né, essa mensagem. Então, observe que agora ele não precisa mais, né, enviar a instrução para poder configurar um cookie, porque já existe, né? Dessa forma, o servidor já fica sabendo quem é o cliente, qual o ID do cliente que está fazendo aquela solicitação. Bom, o tempo passou, uma semana depois está lá o cliente com os seus arquivos aqui de cookie. Ele vai fazer novamente, o cliente decidiu acessar o site da Amazon. Então, nesse acesso, ele vai consultar aqui esse arquivo de cookies. Havendo o cookie daquele site que está tentando ser acessado, ele já vai enviar o cookie lá. E nisso o servidor consegue ter o quê? A informação de que, olha, esse cliente já esteve aqui há algum tempo, né? Então ele consegue fazer algumas estratégias que nós vamos ver ao longo dessa aula, tá? Ele vai responder, mas a gente começa a criar aqui uma ideia de histórico, né? Tanto aqui na parte do cliente, quanto aqui do lado do servidor. Agora eu vou fazer aqui alguns comentários, né? Para que os cookies podem ser usados? Então você pode utilizar como autorização. Então ali você guarda informações, né, daquele cliente que sempre está visitando aquele site. Então você permite aí autorizações para por exemplo, algumas aplicações web, né? Então eu posso gravar a autorização daquele cliente através de um cookie, do que ele pode fazer naquele site. Posso também utilizar carrinhos de compras, né? Então você entra no site, coloca lá os itens no carrinho, como que o site ele vai armazenando aquele valor, né, daqueles itens que você vai estar colocando no carrinho, como que ele vai guardando essas informações, né? Se a gente está utilizando um protocolo HTTP que é stateless, né? Então ele está usando o cookie para guardar essas informações. Então sempre que há uma atualização, ele consegue checar na base de dados, né, quem é o cliente, e nisso ele atualiza ali aquele carrinho de compras. Para fazer recomendações, né, baseado, olha, esse cliente já visitou esse produto, então provavelmente, ou tem uma grande chance de adquirir esse outro também. Então consigo fazer recomendações, tá? Também está da seção do usuário, né? Por exemplo, quando você acessa um Gmail, né, um e-mail aí da Microsoft, você acessa um Yahoo Mail, né? Então você também utiliza cookies para poder manter aquela sessão aberta e você conseguir ter ali um histórico do que está sendo feito, né? Bom, desafio é como manter o estado, né? Então, assim, nos pontos finais do protocolo, ele mantém o estado no emissor e também receptor sobre várias transações. Então, com relação a esse desafio, o cookie consegue cumprir, né, essa etapa. Em mensagens, os cookies, né, nas mensagens HTTP, eles carregam o estado. Então, é essa troca. Então, eu consigo manter o estado tanto nos pontos finais quanto nas mensagens. Então, através dos cookies, a gente consegue transformar esse protocolo stateless, né, com características de stateful, né? Aí tem uns itens aqui sobre cookies e privacidade. Até em que ponto isso é interessante, né?
Então, os cookies, eles permitem que os sites monitorem seus usuários, né? Então, vocês devem ter observado que ultimamente vários sites que a gente entra tem uma mensagenzinha, né? Principalmente se for a primeira vez que você está entrando. Olha, né, para melhor navegação, melhor experiência, a gente vai configurar um cookie no seu computador. Você permite, né? Você aceita. Então, isso antes era feito sem nem você ser questionado, né? Agora ainda está tendo aí um questionamento, né? Porque sabemos que está havendo uma preocupação constante, né, sobre os dados, sobre nossos dados na internet, né, que o usuário precisa saber o que está sendo feito, quando, né, que ele está tendo ali seus dados sendo utilizados por outras empresas, tá? Os cookies persistentes de terceiros, né, esses cookies de rastreamento que também tem na internet, eles permitem que uma entidade comum, né, o seu valor do cookie, ele seja rastreado em vários sites. Então pode ser que os sites tenham acesso a cookies também, né, informações de outros, né, que são os cookies de rastreamento. Então quem se interessar nesse tema, tem bastante coisa legal para ser pesquisado, né? É um tema que está muito em discussão e eu acho que vale a pena uma reflexão aqui sobre esse item, ok? Nossa próxima aula nós vamos falar sobre caches web. Até lá!